Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Venho mais uma vez trazendo a palavra do Senhor. Mais um dia em que nós nos colocamos diante deste propósito que Deus colocou no meu coração. Porque com Deus nós já somos mais do que vencedores. Não há nada impossível que o nosso Deus não faça na vida daquele que crê. Porque todo aquele que crê verá a glória do Senhor se manifestar em qualquer situação em que você esteja enfrentando na tua vida. Amém? E a palavra do propósito que Deus me deu se encontra no livro de Jó, capítulo 2, o capítulo 42, versículo 2, que diz assim: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Aqui, Jó, ele declara com seus lábios que ele sabia que nenhum dos propósitos do Senhor iriam cair por terra. Assim como eu e você, nós temos que crer que tudo é possível para aquele que crê. Assim como Jó creu que Deus tudo podia. E Deus mandou com que Jó orasse. E Deus mudou o cativeiro de Jó. Assim será com cada uma de nós. Porque nós estamos aqui em um campo de batalha, lutando pela nossa família, pelos nossos sonhos, nossos projetos, pela nossa vida, e pedindo ao Senhor para que o Senhor nos ajude a vencer os nossos obstáculos. E a palavra que o Senhor me deu para esta madrugada, e eu quero transmitir aos irmãos, se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17, e o versículo 33 e 34, para a honra e glória do Senhor Jesus. E a Bíblia diz assim: Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não podes ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Aqui, a Bíblia nos mostra Davi disposto a descer ao campo de batalha para vencer um grande gigante. Um gigante que estava assolando o povo de Deus há 40 dias e 40 noites. Eu não sei quantos dias faz, quanto tempo faz que você tem clamado, que você tem buscado resposta para a tua oração, para o teu problema. Só que aqui nós vemos que assim como Jó, tinha algo grande atrapalhando a sua vida. Jó viu tudo que ele tinha se perdendo. Até mesmo a saúde Jó havia perdido. Mas Jó não perdeu a fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas cremos. Jó sabia que Deus podia mudar o seu cativeiro. Deus sabia que ele servia um Deus que tudo pode. Porque ele sabia no seu coração, porque desde o princípio do sofrimento, da angústia, de toda a luta de Jó, em todo o tempo Deus falava com Jó. Deus não deixava Jó sozinho. Deus não deixava Jó sem resposta para cada pergunta que Jó fazia. Assim creio eu que tudo aquilo que você tem pedido em oração, Deus tem ouvido nos altos céus. E algumas das suas orações, dos seus pedidos, Deus tem realizado. Porque se até aqui você está vivo, é porque Deus tem te sustentado. Deus tem te ajudado. Porque quantas batalhas você já venceu? Quantas das vezes o inimigo tentou te tirar da presença de Deus, mas não conseguiu? Porque maior é Deus na tua vida. Porque agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir você de viver aquilo que Deus falou que você viveria. Ou de você ver aquilo que acha-se grande demais para você vencer. Porque aqui, quando Davi chegou naquele campo de batalha, levando alimento para os teus irmãos, Davi foi levar grãos e pão
que seu pai mandou com que ele levasse para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. Deus, ele está te enviando nesta madrugada para que você leve algo para os seus irmãos. Você nunca pode sair de mãos vazias, porque assim como a Bíblia diz, o bom obreiro tem sempre algo preparado para entregar. Nós fomos chamadas pelo Senhor para uma grande obra e nós não podemos parar. Nós temos que estar sempre nos preparando para a batalha, porque Deus nos chamou para ser soldados. E um soldado, mesmo ferido, ele continua sendo soldado. Aqui nós vemos que Jó, mesmo ferido, quando Deus deu a ordem a Jó que ele orasse pelos seus irmãos, pelos seus amigos, por aqueles que vieram acusar Jó, primeira das ações, Jó teve que perdoar os seus irmãos. E depois Jó começou a orar. Deus mudou o cativeiro. Deus restituiu em dobro tudo quanto Jó perdeu. E não somente abençoou Jó, mas houve um banquete depois. Porque todos aqueles que se afastaram de Jó, seus irmãos, suas irmãs, seus amigos, todos aqueles que se assentavam com Jó, que comiam com Jó, voltaram a se relacionar com Jó. E aqui a Bíblia nos mostra que Davi, ele foi levar alimento para os seus irmãos. Só que quando ele chegou, ele viu seus irmãos sendo assolados pelo gigante. O gigante estava causando medo, angústia, aflição, preocupação, porque o gigante ele afrontava o povo de Deus e falava que ia matar a espada e os que sobrevivessem seriam todos cativos. O inimigo das nossas almas, ele quer fazer isso. Ele quer vir, roubar, matar, destruir, aniquilar tudo, acabar com todos os teus sonhos, os teus projetos, a tua vida. Mas nós servimos um Deus que vem para trazer vida, vem para dar vitória aos seus filhos. Não sei onde está o teu problema, não sei o que é grande para você. Assim como Jó, ele tinha um grande problema. Ele estava enfermo, ele tinha perdido tudo. E aqui Davi tinha um gigante que estava assombrando aquele povo. Mas Davi tinha algo maior dentro do seu coração. Algo maior que estava sempre com Davi em todos os lugares. Porque quando Saul olhou para Davi e viu Davi um menino, um jovem pequeno, alguém insignificante, alguém que ninguém dava nada, alguém que vivia cuidando de ovelhas e não acreditou que Davi poderia vencer aquele gigante. Porque ele era cercado de homens valorosos, guerreiros, homens treinados, e todos estavam com medo. Mas aqui a Bíblia nos mostra uma diferença, porque Saul também foi escolhido por Deus. Saul também foi um homem que foi arrancado da sua casa e levado para o trono. Só que aqui a Bíblia nos mostra alguém que a Deus havia rejeitado pela desobediência. Porque mesmo que Saul estava ainda no trono, Deus já tinha escolhido um sucessor para colocar no lugar dele. Porque aquele homem estava no campo de batalha, Saul. Mas ele já não acreditava mais que Deus poderia fazer ele vencer aquela batalha. Deus havia chamado Saul para vencer, para cuidar do seu povo. E ele se atemorizou, ele estava com medo. Mas Deus levou um pequenininho, alguém que ninguém dava nada. Você pode ter ido no médico e o médico olhado para o teu problema e falado, não tem mais jeito, a tua causa é perdida, você já perdeu. Essa enfermidade é muito grande e eu não consigo. Assim como Saul, porque Saul ele já estava no trono, ele já era rei, ele já tinha capacidade para vencer e ordenar os seus guerreiros. Assim o médico também pode olhar para o teu problema, ele é qualificado para fazer aquilo. Mas ele tem ele só vai até onde Deus permite que ele vai.
O advogado, a mesma coisa, ele pode estar com a tua causa nas mãos e olhar para ela e falar: olha, nós vamos lá no fórum, mas você vai perder. Mas nós temos um Deus que é advogado dos advogados, é juiz dos juízes, é médico dos médicos, e ele já tomou a tua causa nas mãos. Porque você está aqui nesta madrugada, você está com o seu joelho dobrado, porque você acredita que você vai vencer. Porque Davi, quando ouviu que Saul falou para ele que ele não podia descer para o campo de batalha, porque aquele que estava lá era maior do que ele, era mais treinado do que ele, era mais preparado do que ele. Davi respondeu assim: então disse Davi a Saul: teu servo apacenta ovelhas do seu pai. Quando vinha um leão ou um urso, ele tomava uma ovelha do rebanho, eu saía e após ele o feria, livrava da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava a mão da sua barba e o feria e o matava. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Aqui a Bíblia nos mostra que Davi, ele cuidava das ovelhas. Assim como você foi incumbido para cuidar de ovelhas, cuidar de algo. Deus tem posto algo nas tuas mãos para você cuidar, para você zelar, para você proteger. E quando o inimigo vinha, o lobo, o urso, o leão, e pegava uma das ovelhas, ela já tinha sido abatida, ela já tinha sido pega, ela já estava indefesa na mão do inimigo. Muitas das vezes aquilo que você está pedindo para Deus já está nas mãos do inimigo. Mas creia que assim como Davi, ele se levantou e ia, ele se levantava e ia para a batalha. Deus está te levantando nesta madrugada para que você vá enfrentar o teu adversário. Eu não sei se é um urso, se é um leão, se é um gigante, mas Deus sabe todas as coisas e Deus está falando para você nesta madrugada que você vai vencer. Que assim como Davi, ele tirava da boca do leão a ovelha. Então Deus, ele está te fazendo com que você venha se levantar para que você venha tirar do vale da sombra da morte aqueles que estavam à beira do abismo. Deus, ele está te levantando nesta madrugada para que você venha ajudar aqueles que estão fracos, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão sem forças. Porque a ovelha, quando ela está na boca do leão, ela já não tem mais força de se debater, de sair daquela situação. Então Deus está tirando pessoas da boca do leão. Deus está tirando pessoas do vale da sombra da morte. Deus está tirando pessoas nesta madrugada de uma situação que aos olhos dela seria impossível de sair. Deus está te libertando em nome do Senhor Jesus de toda a sua incapacidade, porque o inimigo das nossas almas coloca palavras nos nossos ouvidos nos dizendo que nós não vamos conseguir, que nós somos incapazes, mas nós servimos um Deus que fala para você nesta madrugada, neste dia que está começando: você tudo pode. Porque com Cristo nós podemos todas as coisas, porque nós já somos mais do que vencedores. Você pode vencer essa enfermidade, você pode vencer esse vício, você pode vencer qualquer problema com Cristo, porque com Ele nós já somos vencedores. Ele nos disse que neste mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque assim como Ele venceu, nós também venceremos. Quem é esse gigante? Qual é esse urso? Qual é esse leão que tem se levantado? Que você não possa vencer. Creia que em nome do Senhor Jesus, Deus quer te fazer vencedor. Então comece a tomar posse, porque quantos milagres Deus já fez na tua vida? Quantos ursos, quantas situações que aos seus olhos seriam impossíveis de você vencer e você já venceu? Quantos obstáculos o inimigo já colocou no teu caminho e você conseguiu passar? Então creia que assim como Davi falou para Saul,
que ele já havia vencido ursos e leões e ele não temia o gigante Golias. Você também não precisa temer, porque você já tem a sua vitória nas mãos. Porque se você está com Cristo, você já é vencedor. Então, nesta madrugada, comece a declarar com os teus lábios para o inferno ouvir que ele já caiu por terra. Porque Davi, ele desceu para o ribeiro. Antes, Saul tentou colocar nele as suas armaduras. O mundo pode tentar te colocar diversas armaduras, mas as armaduras que vão te fazer vencer é aquela que Deus está colocando sobre você. São as armaduras de Efésios 6:10. Deus, ele está te preparando para a batalha. Tudo aquilo que você aprendeu antes de Deus para ir para o campo de batalha, você não vai usar mais. As armaduras dos homens que lutam com suas mãos e com seus braços, com suas pernas, você não vai usar mais. Porque quando nós tentamos usar as nossas armaduras, do nosso jeito, nós nos cansamos e caímos. Mas quando nós colocamos a nossa fé em Deus, Ele é aquele que nos prepara para vencer. E Davi desceu para o ribeiro, tomou dali o seu cajado de pastor. Ele pegou a autoridade, porque o cajado é a autoridade. Deus está te dando autoridade para você se levantar da onde você está. E tomou as 5 pedras, só que ele precisou somente de um. Você não precisa de muito, você só precisa de fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas cremos. Davi pegou aquela pedra, colocou na funda, girou e derrubou o gigante que estava se levantando contra o povo de Deus. Creia que nesta madrugada Deus está derrubando por terra tudo aquilo que tem se levantado contra a tua família, contra a tua saúde, contra o teu casamento, contra os teus sonhos, contra os teus projetos. Que tudo aquilo que estava te atrapalhando você de prosperar, você de ver o nome do Senhor ser glorificado através da sua vida, Deus está te dando vitória nesta madrugada. Que você venha romper em fé, que você venha viver o sobrenatural, porque o natural seria Davi ir para o campo de batalha e lutar com aquele adversário, mas ele sabia que não precisava dele descer e lutar, porque Deus já tinha dado vitória para o seu povo. Então creia que você vai vencer, que esse inimigo que você tem colocado em oração, esse algo que tem te afligido, já caiu por terra em nome do Senhor Jesus. E toma posse dessa palavra e creia, porque aquele que crê verá a glória do Senhor se manifestar em todas as áreas da tua vida, porque Deus fez com que todas as áreas da vida de Davi fossem abençoadas, assim como Deus abençoou a vida de Jó no final da sua vida. Deus deu mais para Jó no final da sua vida do que no começo. Você pode ter entrado nesta live de oração derrotado, se sentindo que a sua causa estava perdida, mas você sai desta live crendo na tua vitória. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor meu Deus. Senhor meu Deus, eu te peço nesta madrugada que o Senhor venha guardar cada uma das irmãs que esteve comigo em oração e das que vão estar, Senhor meu Deus, acordando daqui a pouco, Senhor. Senhor meu Deus, que o Senhor venha guardar, venha proteger, venha livrar, venha cobri-las, ó Pai, de oração. Que o Senhor venha blindar cada uma delas, os sonhos, os projetos, a família delas, ó Pai. Que nenhum mal venha suceder, que praga nenhuma venha chegar à tenda delas. Que o Senhor venha repreender tudo aquilo que se acha grande, aquilo que elas acham que é grande, que elas não vão conseguir vencer, Senhor. Que elas venham vencer em nome do Senhor Jesus. Porque assim como Davi, ele venceu aquele gigante, que elas também venham vencer aquilo que tem se levantado contra a vida delas, ó Pai. Senhor, meu Deus, eu te peço que o Senhor visite o meu filho Antônio, minha nora Jaine, Isadora, Isabela, Isabel,
a Bianca, a Antônia, a Kathleen, a Débora, Isaac, Senhor, meu Deus, João Paulo, a Maria Franciele, a Maria Clara, a Maria Eduarda, visita meus irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos, visita, Senhor, meu Deus, todos os pastores, pastoras, obreiros, cooperadores, diácono, diaconisa, todos os teus servos e servas, visita o Marcos Evangelista, visita, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a irmã Gia, a irmã Stephanie, visita a família delas, visita, Senhor, meu Deus, o irmão Luan, a irmã Senhor, meu Deus, a esposa dele, os filhos dele, visita a Emily, visita o seu Cídio, visita a irmã Ivone, visita, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o irmão Rafael, visita o pastor Rafael, visita, Senhor, meu Deus, todas as irmãs do grupo Luz do Mundo, Senhor, visita todos os grupos de oração, Senhor, vai fazendo uma vassoura da varredura, Senhor, visitando cada pessoa que vão ouvir esse áudio, Senhor, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, pois muitos são os nomes que pedem oração, Senhor, Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor vá de encontro à vida de cada um deles, ó Pai, nesta madrugada, nesse dia que está começando, troca o choro por alegria, Senhor, troca o medo por vitória, Senhor, coloca, Senhor, meu Deus, coragem, nos coloca, Senhor, meu Deus, na posição, Senhor. Se tiver alguém caído, alguém desistindo, Senhor, que o Senhor vá lá e resgate, Senhor. Coloca de pé, Senhor, meu Deus, tudo aquilo que estava caído, Senhor. Senhor, meu Deus, vai abrindo as portas que estão fechadas, vai derrubando por terra tudo aquilo que tem se levantado contra a vida dos teus servos, ó Pai. Nos prepara para viver algo novo, nos prepara para viver as tuas promessas, ó Pai. Senhor, meu Deus, sabemos que nós não somos merecedoras, mas o Senhor é aquele que vai adiante de nós, nos ajudando a vencer, nos consolando, Senhor. Pai, que tudo aquilo que estava retido, tudo aquilo que estava parado, que o Senhor venha trazer movimento, Senhor. Que o Senhor venha trazer para perto aqueles que estavam distantes, que o Senhor venha restaurar os sonhos, os projetos. Que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, realizar todos os seus propósitos na vida de cada um dos teus servos e servas, ó Pai. Assim como Jó, nós falamos, ó Pai, que nós bem sabemos que tudo o Senhor pode e que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrados, ó Pai. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos te esperando, Senhor, esperando no Senhor. Pai, que o Senhor nos faça vencer os obstáculos, que o Senhor nos faça romper, Senhor. Ó Pai amado e Pai querido, que venha cair por terra tudo aquilo que tem se levantado para atrapalhar a nossa caminhada, a nossa vida aqui na terra, Pai. Que o Senhor venha amarrar e jogar para bem longe de nós tudo aquilo que está atrapalhando, Pai. É assim que eu te peço, te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você neste dia de hoje. Que Deus venha te abençoar, te guardar e te livrar de todo o mal. E o gigante já caiu por terra. Aquilo que você achava que você não iria vencer, você tome posse que você já venceu em nome do Senhor Jesus.